Quatro tipos de pessoas existem dentro do reino de Deus. Aquela pessoa que é o tipo que caiu à beira do caminho, a semente é a palavra de Deus, e a pessoa que está à beira do caminho, indecisa, não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Aquela pessoa de que a semente caiu, aquela pessoa que está com o coração ainda endurecido, a semente que caiu em terra rochosas, cheia de rocha, por falta de a profundidade da raiz também não vingou. Aquela pessoa de que está no reino de Deus, ouve a palavra, mas ela não é totalmente dedicada. Então, os espinhos crescem, os problemas, os sentimentos, as frustrações, tudo cresce e termina sufocando. E ela também não fica. E a quarta pessoa, que é aquela do coração bom, aquela do coração quebrantado, aquela que está pronta para ouvir, pronta para aprender, pronta para obedecer, a terra boa, que a semente vem, cai e ela germina, ela brota, ela cresce, caule, galhos, folhas, flores, frutos, e dá frutos 30, 60, 100 por um. Nós vamos trazer a pregação de hoje falando desse assunto. Talvez você já ouviu, já participou ontem. Então, assiste, participa novamente, interage, dá um like, dá um joinha. Ontem foi ao vivo, agora a gente está fazendo uma transmissão. Vou abençoar a noite de segunda-feira e depois eu irei trazer para todos vocês a pregação de ontem à noite. Tá bom? Então, vamos falar com Deus. Uma boa noite a todos vocês que estão conosco agora na noite de segunda-feira, a noite de segunda-feira, dia 24. Vocês que estão assistindo, participando de um outro horário, Deus abençoe todos vocês, independente do tempo. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço e ao material. Deus é espiritual. Que bom, né? Vamos falar com Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade e você pode apresentar a Deus agora a sua dificuldade, a sua necessidade. Não tem o fundo musical aqui agora porque eu não tenho nem como colocar, que já está no ponto para colocar a pregação de ontem à noite. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, pela vida dessa pessoa que abriu esse link. Eu quero pedir por ela e pela família dela, ó Pai. Eu tenho certeza que foi o Senhor que trouxe essa pessoa a ouvir o que ela vai ouvir, a participar desta oração, independente de religião. Eu creio que o Senhor já está trabalhando no coração dessa pessoa. Nós não vamos aqui falar de religião, nós não vamos falar de placa de igreja, mas nós vamos falar, ó Deus, do Evangelho. Nós vamos falar de Mateus 13, da palavra do Senhor quando cai no coração das pessoas, tipo, que está à beira do caminho, pessoas que está, tipo, entre pedregulhos, coração endurecido, pessoas que está, tipo, envolvida com as coisas desse mundo e estão crescendo os espinhos, e quando elas se envolvem em qualquer área social, então vão ter suas frustrações, seus problemas, e a pessoa que tem a boa terra, que está no mundo, mas ela não pertence a esse mundo. E ela é uma ovelha escolhida, ela faz parte do teu corpo. Talvez ela não foi evangelizada ainda, talvez ela não tenha conhecimento, entendimento, mas ela é uma escolhida do Senhor. Não porque existem os eleitos de Deus, os que são predestinados à salvação, à vida eterna, não. Mas por causa da bondade dela, por causa da integridade dela, por causa da índole dela, do coração dela, do caráter, da personalidade, do temperamento, por causa do que ela é por dentro, que é uma pessoa boa. E eu sei que o Senhor já está trabalhando. Senhor, eu oro
tanto pelo Brasil como aqui para a cidade de Itabirito, pedindo para o Senhor trazer, Pai, as pessoas boas, as pessoas que querem uma transformação, querem uma nova vida, querem as boas novas, ser diferente, ser do bem. Traz aqui no endereço da rua José Benedito 375, que nós estamos formando essa comunidade não de religiosos, não de assembleianos, de batista, de presbiterianos, de poucas denominações ou partidos com fronteiras denominacionais. Não, Pai, mas pessoas do reino, pessoas da Igreja de Cristo, do reino de Deus, independente de placa de igreja. Faça isso, ó Pai, e abençoe. Em nome de Jesus, cada um que está aqui. Dê saúde para os que precisam de saúde, curando, saúde mental, saúde física, saúde emocional. Abençoe o casamento de cada um que está com problemas, meu Deus, na área conjugal, que está em crise, ponto de separação, os que estão com crise financeira, os que estão com crise, meu Pai, física, doença em qualquer área da vida. Em nome de Jesus, eu estou te pedindo por essa pessoa que abriu esse link. E eu abençoo a vida dela com esta oração, sua família, seu dia, sua semana, em nome de Jesus, Pai. Independente se essa pessoa está participando agora ou em outro horário, seja com ela. Abençoe essa pregação, esse ensinamento que a gente vai trazer aqui agora, e que ela seja alcançada por essa palavra, por essa mensagem, que o Senhor toque no coração dela, fazendo com que ela desperte para viver no reino de Deus, para botar força, para se esforçar, para nascer, para ser uma nova criatura, uma nova vida, e as boas novas, as novidades de vida que ela ainda não tem, ela venha ter a partir do Evangelho, de crer na palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amigos? Vocês estão abençoados em nome de Jesus, tá bom? Vou colocar aqui, só para deixar gravado na tua memória, aqui essa foto, e eu quero deixar essa foto com essas informações, né? E essas informações que estão aí na tela, seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, está aí o QR Code, está aí a chave de Pix, está aí as capas dos meus livros, está aí também os horários de reunião aqui na nossa congregação, está aí os endereços das redes sociais, o nosso site e o endereço, principalmente para você daqui de Itabirito, olha o endereço, Rua José Benedito 375, aqui no bairro Santa Efigênia, em Itabirito, ao lado do restaurante Paraquí. Amigos, eu quero pedir a ajuda de vocês para poder a gente manter esse ministério, manter esse trabalho que nós estamos realizando, sem misticismo, sem religiosidade, sem doutrinas humanas, sem heresia, mas o evangelho puro, limpo, que salva, que liberta, que traz uma transformação na vida daqueles que creem, aqueles que se tornam cristãos. Em nome de Jesus. Que Deus toque no teu coração para ajudar aqui o ministério, para a gente continuar mantendo esse trabalho. É um trabalho sério, principalmente você que me conhece, já fui seu pastor, aonde eu passei, no Japão, nas Filipinas, na África, aqui no Brasil, em vários estados do Brasil, você que me conhece, sabe que eu sou sério, levo as coisas de Deus a sério, tenho temor de Deus, tenho minha comunhão com Deus, minha esposa, meus filhos, meus netos, e a gente quer ministrar o seu dízimo na obra de Deus, para a obra de Deus, para a pregação do Evangelho. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vamos então aqui para a pregação, o ensinamento. Deixa-me colocar aqui no ponto. Meu amigo, não é fácil não. Vamos ver se vocês ouvem direitinho aí. Vez mais melhorar. No livro de Mateus, capítulo 13. Abram aí, por favor. Vocês em casa também. No livro de Mateus, capítulo 13. Vamos ouvir a palavra de Deus aqui, o que Deus está falando conosco
nesta leitura bíblica, nessa passagem bíblica. Eu não vou trazer em forma de ensino, explicar porque parábola é isso, a semente é aquilo, porque as aves é isso, aquilo. Não vou trazer, aqui eu não sou mestre, eu não sou professor. Eu tenho que trazer mensagem. Eu vou trazer a mensagem de Deus para o seu coração aqui, e você vai entender claramente o que o Espírito Santo está falando para você. Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. A parábola do semeador. Então, nós temos várias pessoas aqui participando em casa, né? Teve gente que escreveu aqui amém, deu uma linda, outros deram uma linda salva de palmas. É isso aí. Graças a Deus. Posso começar a leitura? Então vamos lá. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Então a gente já começa a imaginar Jesus sair de casa e estar sentado junto ao mar. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então aqui Jesus já era famoso. Jesus aqui, aonde ele ia, já tinha multidão. E isso já é uma mensagem para cada um de nós. Porque existem dois tipos de pessoas nessa vida: pessoas das trevas e pessoas da luz. E normalmente as pessoas da luz, mesmo que ainda esteja nas trevas, porque não conhece, ela se sente bem perto das pessoas da luz. Ela se sente perto, se sente bem perto de você. É como se você sai de casa e vou lá sentar à beira da praia num lugar. Não vai durar muita gente. Não digo nem isso. Eu digo é você sair de sua casa, sentar na frente da tua casa. Sentar ali, tardezinha ou de manhãzinha, tomando sol. Logo vai aparecer alguém para sentar perto de você. Agora, se você é uma pessoa de que não faz amizade, uma pessoa que vive mau humor, uma pessoa que não transmite luz, paz, não transmite Cristo para as pessoas, porque tem gente que frequenta uma igreja, mas transmite mais um fanatismo. Pessoal, não vou nem ficar perto daquela pessoa que lá vem ela falar de Jesus. É por isso de que a gente tem que ter outros assuntos para conversar com as pessoas, para poder ter pontes, na hora que for falar de Jesus, é falar de Jesus. Mas você fica perto de uma pessoa, ela só fala de Jesus, aí te convida para vir na igreja, ela não quer saber de vir na igreja. Vamos lá, fulano, lá é bom. Ah, vamos lá, porque o meu pastor te convida, meu pastor vai fazer uma oração. Aí começa com o fanatismo. Então essa pessoa, ela vai ficar perto de você uma vez só. Na próxima ela já não fica porque ela não acha interessante. Então você vê aqui que já é a primeira mensagem. Olha quantas mensagens vão vir nessa leitura. E a primeira mensagem que eu vejo aqui é justamente isso. Nós que somos cristãos, nós temos que ter bom relacionamento com as pessoas lá fora. Não é que você vai chegar se abrindo para todo mundo, rindo sem graça, sem motivo. Mas você tem que entender que você é da luz e você está nesse mundo de trevas e você tem que ser luz para essas pessoas que estão nas trevas. Você tem que ser sal para dar gosto e dar sabor para essas pessoas que estão nesse mundo de sabor, que não tem gosto. Olha a primeira mensagem. Aí na continuidade da leitura aqui, a gente vê de que ele sentou à praia, já começou a chegar não somente uma pessoa, mas uma multidão. Claro que se você é uma pessoa também que faz milagre igual Jesus fazia, né? Quando estava aqui na terra,
Paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, então vai chegar paralítico também, cego. Vai chegar uma multidão também querendo o quê? O milagre. Que a maioria dessas pessoas, na verdade, a maioria dessas pessoas não queria nada com Jesus. Queria com o que Jesus poderia oferecer. Que esse é o problema. A pessoa que usa Jesus para poder ter as coisas. Quando está tudo muito ruim, vou para a igreja buscar a Deus. Aí quando fica tudo muito bem, curado, não tem... tchau Jesus. Quando eu precisar eu volto. Tem esse tipo de pessoa também. Na verdade são 4 tipos de pessoas que eu vou apresentar aqui para vocês. Tudo bem, tem esses que são das trevas e os que são da luz. Mas esses que dizem ser da luz e querer, a gente vai mostrar 4. Que são aquele tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ele é um tipo beira do caminho. Vão vir as aves, a semente que foi plantada, vão vir as aves, vão comer aquela semente, aquela palavra que foi dada às aves. Se é aquele tipo de pessoa de que é o tipo de pessoa de que a semente caiu em lugar cheio de pedra, pedrejoso, que a semente caiu, mas não deu vida e não nasceu, não cresceu, por causa das pedras, não tinha raiz, também não deu fruto. Outro tipo de pessoa é aquela pessoa que é a semente que cai entre os espinhos. Aí a semente caiu, que é a palavra de Deus, mas à medida que cresceram as frustrações, à medida que cresceram os espinhos, sufocou, a semente também não cresceu, não deu fruto. E a 4ª tipo de pessoa é a terra boa, que é a pessoa do coração bom, do coração quebrantado. Que é isso que nós vamos trabalhar para... Se já vivemos, eu já vivo e quero viver mais. A maioria de vocês que está aqui, eu tenho certeza que você já vive, mas vai viver mais ainda isso. Eu já faço de tudo para estar quebrantado, para estar dando fruto, bom fruto, e representando o Senhor Jesus muito bem. Eu já faço de tudo para isso. Agora eu vou fazer mais ainda que o Senhor está pedindo para que eu venha fazer mais ainda. Então vamos fazer, dar mais frutos, né? Então aqui na continuidade da leitura, você vai entender esses tipos de pessoas que estão dentro de uma denominação, que dizem ser da luz. Mas tem muita gente que diz ser da luz, mas não tem fruto. Tem muita gente que diz que é crente, mas não tem resultado. Não tem vitória. Porque o crente, pessoal, o cristão verdadeiro, pode acreditar nisso que eu estou falando. Eu vou bater nessa tecla. O verdadeiro cristão, ele é acompanhado de vitória. Ele tem luta e o incrédulo também tem luta. Só que o outro não tem vitória. Tem luta e não tem vitória. Já o fiel a Deus tem luta e tem vitória. Então, se você está passando por alguma luta, você que está aqui, ou você que está em casa, se você está passando por uma luta, então saiba de que a vitória que você vai alcançar é o resultado das suas orações, é o resultado da tua comunhão com Deus, é o resultado da sua fé, da sua vida com Deus. Porque se você também, tendo filho, e o teu filho está lutando por alguma coisa, e o teu filho é um bom filho, você vai atender esse filho. E você vai ajudar esse filho, porque é um bom filho. Você ajuda até o filho que é ruim, quanto mais os bons. Você ajuda até filho que não dá prazer, quanto mais os que dão prazer, aí é que o pai tem prazer. Quanto mais prazer você dá para o seu pai, para Deus, mas ele tem prazer de abençoar, de dar a vitória. Então, isso é maravilhoso, pessoal. Então você vai ver aqui. Aí ele ficou lá na praia, juntou muita gente. Versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador, um pastor, um pregador, saiu a semear, semente, a palavra de Deus, mas ele traz para o campo, né? Ele faz uma analogia do agricultor plantando a semente com o pregador ou o evangelista levando a palavra. Aí ele faz essa analogia dizendo, versículo 4, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Versículo 5, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Então, se não existia terra bastante, tinha muito o quê? Muito pedra
pedregais. Pedregais. E logo nasceu, porque não havia terra funda. Logo nasceu, porque não havia terra funda. Mas vindo o sol, não tinha terra funda, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, caiu na beira do caminho, não deu nem tempo, nada, vieram as aves dos céus e comeu a semente. A outra caiu em terra, pouca terra, muita pedra, pouca terra, veio o sol e se secou e não tinha raiz, também não deu fruto. Versículo 7. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos secaram, cresceram e sufocaram-na. Então, caiu entre os espinhos. Nasceu, germinou, cresceu, nasceu. Caule, galhos, flores, folhas, mas não teve frutos. Os espinhos, sufocou o crescimento, o desenvolvimento, não chegou a dar fruto. E a outra caiu em boa terra, versículo 8. Marca esse versículo 8. Vou até passar uma canetinha aqui, olha. Nesse versículo 8. É esse o meu versículo, é essa a minha parte. É isso que a gente tem que viver. A outra caiu em boa terra. E olha aí. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 2 pontos. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Aí termina dizendo assim, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, tem gente que tem ouvidos para ouvir uma piada, para ouvir uma história secular, qualquer coisa, uma fofoca, qualquer coisa é fácil de gravar e conta ela várias vezes. Quer dizer, tem ouvidos para ouvir, mas não as coisas de Deus. Agora, quem tem ouvido para ouvir as coisas de Deus, ouça. O que o Espírito Santo está dizendo. Ele está dizendo, assim é no meu reino, no reino de Deus. Os tipos de pessoas que são igualzinho à beira do caminho, que recebe a semente, mas não tem fruto. A outra que cai no meio dos pedregais, não tem fruto também, porque morreu, acabou, sucumbiu. A outra que caiu entre os espinhos, e a outra que caiu em boa terra. Que essa que caiu em boa terra é justamente as que deram frutos. Muitos frutos, 60, 100, e em tempo das estações, nos tempos certos, está lá dando fruto. E aí a gente vai lá para João, Evangelho de João 15, quando o Senhor, ele diz bem assim, fazendo outra analogia à árvore. Aí ele diz bem assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os galhos. Todo galho que estando ligado a mim, esse dá muito fruto. E o que não está ligado a mim, não dá fruto. E o pai corta. E esse que dá fruto, o pai limpa, para que produza fruto, mais fruto. E aí a gente passeando na Bíblia, vamos lá em Jeremias. Jeremias 17. Quando Jeremias 17 diz bem assim, que bendito o homem, maldito o homem que aparta o seu coração, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço o seu Deus e aparta o seu coração do Senhor. 3 coisas para se tornar maldito esse homem que está no reino de Deus, e ele é maldito porque confia no homem, porque confia em si, seu braço forte, eu sou o cara, meu dinheiro, minha profissão, ou então aquele que aparta o seu coração do Senhor. Diz que esse tipo de pessoa que procede com um desses 3 procedimentos, com um desses 3 tipos de pensamento, de prática, diz que é igualzinho uma árvore plantada distante do ribeiro. Diz que ela é seca, ela não dá fruto, e diz de que ela não desfruta do bem. Aí quando você chega lá em Jeremias 17, 9, aí já vai mostrando que quem é o bendito, a pessoa cuja esperança
é o Senhor, é a boa terra. É essa quarta parte aqui que produz fruto. É aquela pessoa que tem um coração quebrantado para ouvir a voz de Deus. Por isso que ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem ouvidos para ouvir, tem ouvido para ouvir muita coisa, mas não tem ouvido para ouvir a palavra de Deus. Olha quantas pessoas eu convidei para vir hoje aqui. Olha quantas pessoas que o Espírito Santo tocou e para poder vir aqui. Mas ela não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ela tem ouvidos para ouvir qualquer uma coisa, qualquer outra coisa. Mas a voz de Deus, ela não quer ouvir. Então, é aí aonde essa boa terra cuja esperança é o Senhor, essa pessoa tipo boa terra, cuja esperança é o Senhor. Aí ele faz outra comparação, dizendo que essa pessoa de boa terra, cuja esperança é o Senhor, que confia no Senhor e espera no Senhor, é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro. Olha o ribeiro chegando. Esse ribeiro vai fazer você fazer conexão com Jesus Cristo, que emana do Senhor, com o Espírito de Deus que emana do Senhor. Então essa pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, é a terra boa, em que está plantada junto a esse ribeiro, essas águas que emanam do Senhor. Aí diz que essa árvore sempre está verde. Ó, a alegria do Senhor. Ela sempre está feliz. Não existe para ela cara feia. Mesmo em tempo difícil, ela não depende de tempo bom, ela não depende de presente, ela não depende de pessoas boas, ela não depende das coisas do mundo, ela não depende de dinheiro, de um aumento de salário, ela não depende do seu carro, da sua casa, das suas vestes, ela não depende do seu perfume, ela não depende. O que ela depende é dessa alegria do Senhor, porque ela é essa pessoa boa terra, que recebeu a palavra. E essa palavra que está dentro dela está germinando, crescendo, produzindo frutos, dando frutos. Daqui a pouco eu falo dos frutos, estou falando da árvore. Essa árvore está plantada junto ao ribeiro, às águas. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias. Diz que não sabe quando vem o mal, porque ela sempre está verde. Porque quando vem a seca, todas as árvores vão estar secas. Só que ela está plantada junto ao ribeiro. Você pode observar, principalmente no Nordeste, eu vi muito isso, aquele sertão seco, mas aquelas árvores que estavam plantadas perto de água, sempre verde. Que a própria raiz suga aquela água lá do ribeiro, lá da lagoa, lá, sempre verde. É assim aquele que ouve a palavra de Deus e aceita no seu coração e pratica a palavra de Deus, então ele sempre vai estar verde, esperança, confiança, ele vai estar sempre perseverando, ele vai estar sempre forte. Não vai ter dia difícil, dia ruim. Vai ter dia ruim, mas não vai abalar sua fé. Ela vai estar sorrindo, cantando e louvando a Deus, independente da sua situação. Independente da sua situação, eu vou louvar a Deus, eu vou buscar o Senhor. Independente, eu não vou buscar o Senhor só quando as coisas estão ruins. Aí eu vou lá e me aproveitar do Senhor e buscar o Senhor, porque as coisas estão. Eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus, porque a coisa está preta, a coisa está ficando preta para mim. Não, sua fé é uma fé verdadeira, é uma fé de pessoas de que a semente caiu em boa terra. É essa a tua índole. É esse o teu espírito, teu coração quebrantado. A semente caiu em boa terra. E o que vai acontecer? Essa semente, é a primeira coisa que vem, é a alegria. Quando você vai lá para os frutos, falando agora dos frutos, aí você vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quando você chega em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai ver o primeiro fruto. Qual é? Alegria, amor, paz. Então ela é uma pessoa que ela é alegre. Eu vou repetir para vocês, esse ser alegre não é ficar mostrando os dentes, mostrando as canjicas o tempo todo, não. Mas a pessoa, ela transmite luz, ela transmite alegria. Ninguém sabe quando ela está triste, porque ela sempre... Ninguém sabe quando ela está passando por dificuldade, porque ela está ali, ó, esperando no Senhor. Estou passando uma luta danada. Ah, tem aquele amigo mais próximo, você, fulano, você dá uma lamentadazinha. Então, tem essa situação, ninguém é de ferro, né? Aqui, quantas vezes eu cheguei pro
Sérgio, estou passando uma luta, Sérgio, aqui nessa situação, e é quem eu desabafo. Ele também, quando está na luta, confia também, ô pastor, está acontecendo isso, tal. E você sempre tem um. Eu, quando não é o Sérgio, é o doutor José Luiz, ou o doutor Zé Roberto, meu conselho. Por isso que eu já tenho logo o meu conselho, aquelas pessoas que fazem parte, de que eu não faço nada sem buscar conselho neles, para eles me ajudarem a ver, que de repente eu estou caminhando para uma, pastor, não vai por aí não, faz esse negócio não, isso aqui não é bom, ou então deixa eu pesquisar aqui, ver se é mais em conta, e assim você tem esse conselho, esse grupo de pessoas, que você selecionou, não é qualquer um não, é que pessoas cabeças, é pessoas tementes, é pessoas que têm um coração de uma boa terra, igual o teu coração, é um coração de boa terra, que ouve a palavra de Deus. E aí vem os frutos que é essa paz, esse amor, essa alegria, essa longanimidade. Olha o nome, longanimidade, pessoa longânima. Aí vem a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Aí frutos e mais frutos, e vai produzindo de 100, 60, 100 por um, e aí vai. Amém, pessoal? Não é boa essa palavra? Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou para mim hoje, fala isso. Digo, boa essa palavra, Senhor. Da maneira que o Senhor está me dando, eu vou dar para o povo. E do jeitinho que Deus está me dando, eu estou passando para vocês. E que o Espírito Santo venha trabalhar no coração de vocês. Nós vamos fazer a oração agora buscando a presença, o poder. A presença não, que Ele já está aqui, mas orando a Ele. E você vai dizer assim, Senhor, em nome de Jesus, eu entendi essa palavra. Eu entendi o que o Senhor está falando. O Senhor está mostrando aqui 4 tipos de pessoas. Pessoas que, da semente que cai à beira da estrada, do caminho. Pessoas que a semente cai no meio das pedras. Coração duro, endurecido, sabe? Não quero saber não. Não quero saber da palavra não. Coração cheio de pedra. Não vai germinar, não vai vir fruto. E aí vem o outro tipo de que cai entre os espinhos. Pessoa sentimental, mimimi, qualquer coisinha, doeu. Pessoa sabe, qualquer coisinha, mas olha, ele olhou. Eu gosto de falar isso, que eu lembro de uma obreira, uma obreira, que a mulher chegou para mim e falou assim, não vou vir mais aqui não, pastor. Isso foi lá em São Paulo, Perus. Aí, não vou vir mais aqui não. Pessoal do Perus, aí se tiver alguém ouvindo aí, ninguém sabe quem é também. Eu digo, não vou vir mais aqui não. Eu digo, mas por quê? A obreira olhou para mim com a cara feia. De que obreira? Ela, pastor, não queria falar o nome não, mas o senhor não vai falar nada com ela? Eu digo, não vou falar não. A obreira fulano. Eu digo, não, senhora, ela não olhou para a senhora com a cara feia. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo, é porque os olhos dela é meio coisa mesmo. Ela é feia mesmo. Ela não olhou com cara feia, ela é feia mesmo. Mas você não tem noção o quanto que essa obreira é linda por dentro. É a mais dedicada aqui, que me ajuda aqui na limpeza, nas coisas, na evangelização. Ela não olhou para a senhora com cara feia, não, dona. É porque ela é feia mesmo. Ainda bem que eu não estou falando o nome, né? Mas você entende de que um mimimi, uma coisinha de nada, um negocinho de nada, não vou mais, então não está buscando a Deus. Então você não é a pessoa tipo terra boa, que ouviu a palavra, porque se você está congregando, é por causa de Jesus Cristo, então você não vai sair por causa de fulano, de beltrano, nem cicrano. Quantas vezes eu falei para pessoas assim pregando, eu disse assim, mesmo que o bispo venha dizer para você, saia daqui, você com todo respeito, você vai dizer, bispo, eu não vou sair, porque a obra não é sua, a casa não é sua, a igreja não é sua, eu não estou aqui por causa do Senhor, eu estou por causa aqui da palavra. Acabou a hora. Esse é o espírito, pessoal, de quem tem um espírito guerreiro, e isso você aplica tanto na igreja, como no trabalho, na família, em casa, no casamento. Às vezes o marido fala um negocinho de nada, a mulher já amarrou o bode, ou vice-versa. Ou o contrário, a mulher falou um negocinho de nada, o camarada, o homem, já amarrou o bode. Já ficou lá, já virou, cara. Hoje eu vou dormir lá na sala. Uma bobeira de nada, para de ser mimimi, ora. Você tem que ser guerreiro, você tem que olhar nos olhos e dizer, olha, mulher,
você falou esse negócio, eu não gostei não, vamos começar aqui para a gente não ir deitar com obrigado. Vamos acertar logo aqui. Amém, gente? Esse é o coração boa terra, justiça, amor, fé. Para de mimimi, porque enquanto você for mimimi, você vai sofrer. É a gente que sofre. Enquanto eu era mimimi, eu era aquela pessoa que não crescia, que não desenvolvia, que não adiantava as coisas, que não avançava. Por quê? Porque Deus não conta com gente mimimi. Você pode observar, vamos lá para o livro de Juízes. Juízes capítulo 7, quando o Senhor diz para Gideão assim, ó, esses aí que estão com medo, fala para eles voltarem. Os tímidos, os que estão com medo, os que estão com mimimi. Porque tinha uma turma, era 32 mil homens. E tinha um zum lá no meio deles. Ah, porque a gente é uma equipe muito pequena. Ah, porque os de lá são mais fortes. Um mimimi. A gente não sabe como é que vai ser. Como é que a gente vai lutar contra um montão de gente aí? As nossas espadas, olha as dele, olha as nossas armas. E o mimimi. E aí, sabe o que o Senhor diz para Gideão? Dá um grito aí, dizendo, ó, vocês que estão com algum receio, vocês que estão com algum tipo de medo, algum tipo de sentimento, mimimi! Vocês que estão com mimimi, voltem para a caverna. Diz a Bíblia que voltaram 22 mil, só ficaram 10 mil. Até Deus, ele só vai contar com pessoas da guerra. Eu trago isso para mim, pessoal. Estou pregando uma coisa para vocês e trazendo para vocês esse espírito de guerreiro, de pessoas que têm uma terra boa. Eu acredito no Deus que eu creio, que me evangelizou, que me trouxe a palavra, e a semente cresceu, frutificou, está aqui dentro de mim, tem que estar dentro de nós. A gente não pode ser esse tipo de pessoa, de fofoca, de disse-me-diz, sabe? A gente não pode ser, a gente tem que fazer o diferencial. Os nossos frutos não serão frutos da carne, mas frutos do Espírito. Frutos da carne, a Bebê disse, é inimizade, é porfias, é intriga, é um montão de coisa aí, frutos da carne. Frutos do Espírito é diferente. O Senhor disse, outra vez vocês verão a diferença entre os justos, ou entre o justo e o perverso. Porque o perverso vai ter fruto de prostituição, de carnalidade, de quem não quer nada com Deus, de quem tem o coração endurecido, não ouve a voz de Deus. Agora, quem é essa terra boa que caiu a semente? Quem é essa árvore plantada junto ao ribeiro que lá em Jeremias fala? Quem é essa árvore plantada junto ao ribeiro? Pode vir momento difícil, a sequidão, o inverno, pode vir o que vier, o verão vai estar sempre verde, vai ter folhas, vai estar firme e vai dar frutos. Então, traz para vocês essa mensagem e hoje vocês vão dizer, eu vou dar frutos, independente da situação, independente do tempo, esteja eu desempregado ou não, esteja eu bem ou não, eu vou dar frutos, porque eu sou essa árvore plantada junto ao ribeiro, porque eu confio no Senhor e espero no Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. E vocês que estão em casa, amém? Vocês Realmente a fé vem pelo ouvir, né? Eu fiquei aqui ouvindo, né? Meditando e vivendo, ouvindo essa pregação. Você vê, quando eu preguei ontem, eu já fiquei cheio de fé. Aqui agora, novamente ouvindo. Vamos ser guerreiro. Para de mimimi. Eu quero, se você ficou comigo até agora, eu quero que você escreva. Como prova que você ficou até agora? Escreve aí. Chega de mimimi. Escreve aí. Chega de mimimi na minha vida. Aí escreve aí, do seu jeito. Aí eu quero um coração valente. Eu quero um coração guerreiro. Escreve aí do seu jeito. Manda essa mensagem para outras pessoas. E vamos juntos. Vocês aqui de Itabirito, na rua José Benedito, 375. Vou colocar novamente aqui as informações. Está aqui, ó.
Rua José Benedito 375, no bairro Santa Efigênia, Itabirito, em frente ou ao lado do restaurante Paraqui. O meu telefone é o 31 975 74 9008, para você que quiser entrar em contato conosco. Tá bom? E assim eu encerro. Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.